Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal. Jesus tem muito a nos ensinar no Evangelho de hoje, colocando a criança como este modelo. A criança que sabe acolher os dons que recebem, os presentes que recebem, acolhem com alegria. Nós devemos acolher o reino de Deus como uma criança, que nós possamos então assumir essas características de uma criança que é dependente, que está disposta e aberta para aprender, que nós possamos aprender com o Evangelho de hoje, que vem nos nutrir e acolher com o coração aberto a palavra de Deus que vem nos ensinar. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Eu sou o diácono Leonardo Lucas, esse é o canal, um canal de evangelização. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o teu comentário, ajuda a compartilhar, vamos levar essa mensagem do Evangelho para bem mais longe, para mais pessoas. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve e ajuda também para que outras pessoas se inscrevam. E se você quiser entrar num grupo de WhatsApp, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no grupo, que vai ser um grupo de formação. Já está sendo postado todos os dias o Evangelho e vai ser um grupo de formação bíblica. Você pode também se tornar membro aqui do canal, apoiando esse canal para que a evangelização possa chegar cada vez mais longe. Olha o que diz a palavra de Deus. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, alguns versículos antes, a gente vai ver Jesus na sua mensagem favorecendo as mulheres que eram excluídas, que podiam ser inclusive ser repudiadas pelos seus maridos por qualquer coisa. O marido podia escrever uma carta de repúdio, despedir a mulher, e a mulher ela não tinha voz, não tinha vez, não era nem contada entre os homens. As crianças também não. Agora a gente vai vendo aqui Jesus com um olhar voltado para as crianças também, as pessoas que são mais excluídas. Crianças também não eram contadas, crianças não tinham um perfil adequado para poder estar próximo de um mestre, para aprender com o mestre, para ser discípulo inclusive. Mas Jesus, ele vai trazer uma mensagem totalmente oposta à lógica humana daquela época. As crianças estão em evidência no reino de Deus. Inclusive são colocadas como modelo. E é interessante porque essa mensagem ela é muito atual, porque ainda hoje as crianças são colocadas de lado, as crianças são excluídas, até na evangelização. Vamos evangelizar as famílias, vamos evangelizar e foca nos adultos, nos jovens. Os jovens são o futuro da igreja e foca nesses públicos, que é claro que nós devemos evangelizar a todos, mas deixamos a desejar as crianças. Poucos movimentos, comunidades, paróquias investem mesmo na evangelização das crianças. Por que será? Não que elas são excluídas totalmente. Tem lá a catequese, alguma coisa muito tímida, mas se faz retiro para jovens, se faz retiro para famílias, para casais, congressos e foca-se em eventos para adultos e as crianças. Às vezes as crianças são deixadas de lado na evangelização. Então Jesus, deixai vir a minhas crianças, Ele as tocou, abençoou. Elas também podem chegar próximo de Jesus e ser discípulas. Elas precisam. E é interessante que essa fase da nossa idade, nessa fase humana, é uma fase em que a gente poderia investir até muito mais na evangelização, porque pode ter muito mais resultado, muito mais efeito. As crianças estão ainda discernindo o que elas vão ser quando crescer, as crianças estão aprendendo, está na fase ainda da neuroplasticidade do cérebro, está numa fase em que elas estão descobrindo o mundo e estão desenvolvendo aquele grau de pertença. É uma fase apropriada para investir forte na evangelização se nós queremos ter resultados lá na frente. Não que depois dessa fase não vá ter resultados, mas a dificuldade é maior.
Então Jesus disse: deixem vir as minhas criancinhas. Então vamos cuidar das nossas crianças, evangelizar as nossas crianças. Não impedir que as crianças se aproximem, não impedir que as crianças estejam em contato com a palavra. Às vezes crianças pequenas, às vezes não leva para a igreja porque não vai entender nada, só vai ficar correndo, bagunçando. Não podemos pensar assim. Às vezes a gente deixa as crianças, vai para a igreja, não leva as crianças para não dar trabalho na hora da missa, para não atrapalhar na igreja. Não podemos pensar assim. Temos que levar as crianças, mesmo às vezes um pouco inquietas ali, chorando. Vamos levar as crianças, vamos atender esse apelo de Jesus no Evangelho de hoje. Deixa vir as minhas crianças. Ele quer tocar, Ele quer abençoar nas crianças, Ele quer tocar também com a palavra dEle nas crianças. A gente acha que elas não estão ouvindo, entendendo, atentas. Podem até não conseguir a compreensão na sua consciência como um adulto, mas elas acolhem no sentimento. E aquilo que nós temos de memórias afetivas, elas são muito mais fortes das memórias que nós temos na nossa consciência. E elas precisam de memórias dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, de pessoas se dedicando no serviço à igreja, de pessoas se dedicando a ouvir a palavra de Deus. Elas precisam ter esse contato com esse universo para que elas aprendam e elas são tocadas. Pode até não entender como um adulto entende, mas elas vão absorver aquilo. Você não tem noção de como é importante. Então não vamos proibir as crianças. Temos que acolher o reino como uma criança. E uma criança, Jesus coloca como modelo porque ela sabe acolher o que nós damos para ela. Se você chegar com uma criança e trazer, ou trouxe de presente para você uma tampa de garrafa, uma criança com uma tampa de garrafa, ela brinca, ela usa a criatividade dela, ela se alegra, ela fica feliz. Uma flor. As crianças às vezes trazem para os adultos, né? Elas pegam, trazem uma plantinha, uma flor, está aqui para você. Para ela aquilo é grandioso. Quem tem mais filhos vai saber que às vezes eles ficam disputando, um entrega alguma coisinha, o outro tem que procurar, nem que seja um papel com um desenho, e entrega. Aquilo é uma alegria e ela se alegra em receber os presentes que nós damos. Mesmo que seja uma tampa de garrafa, você dá para a criança: olha aqui que eu trouxe para você. Para ela é uma alegria. E é claro que nós precisamos cultivar essa inocência, essa pureza nas crianças para que elas se alegrem. E Jesus está dizendo que nós devemos acolher o reino de Deus como uma criança, ou seja, com muita alegria. Os sinais do reino às vezes vêm para nós de maneira simples, às vezes a gente deixa passar despercebido, nem dá valor. A gente já tem tanta coisa boa, a palavra de Deus que nós temos, coisas que são importantes, que parecem simples, mas são grandiosas. E nós devemos acolher como coisas grandiosas, as coisas simples, como uma criança acolhe. A criança é dependente, está aberta para aprender. A criança tem a humildade. Enfim, temos que, de fato, ser como crianças. E acolher uma dessas crianças, Jesus, é como acolher o próprio Jesus. O próprio Jesus é esta criança que deve ser acolhida, ou seja, aquele que é humilde, aquele que é desprendido, aquele que tem muito a nos ensinar, ele deve ser acolhido como uma criança. Acolhamos o reino de Deus em nossas vidas, com o coração sempre aberto, na simplicidade, e vamos vibrar com tudo que nós recebemos de Deus. Vamos vibrar com a palavra de Deus. Vamos vibrar com todas as conquistas. Vamos vibrar com as coisas simples que nos acontecem e fazer com que elas sejam extraordinárias. Que bom que nós temos o Evangelho todos os dias. Isso que para nós é uma grande graça, que nos ensina tanto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.